Bom dia nesta manhã de segunda-feira, 14 de outubro de 2024, a exatos 8 horas e 10 minutos. Vamos propagar o ídolo de Jesus que nos dá essa ordem no livro de Marcos, capítulo 16, 15, 16, dizendo: Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Vamos orar. Pai, nós louvamos, exaltamos e glorificamos o Teu santíssimo nome. Te clamamos em nome de Jesus, Pai. Ser conosco aqui na terra, nos dando sabedoria e nos dando entendimento da Tua palavra para falar e aqueles que vão ouvir para ouvir. Ser conosco, Pai. Nos capacita e nos perdoa em Cristo Jesus. Livro de Salmo, capítulo 150, versículo diz: Todo ser que respira, louvem ao Senhor. Aleluia. Livro de Eclesiastes, capítulo 12. Eclesiastes 12, venham comigo. Eclesiastes 12. Livro de Eclesiastes, capítulo 12, verso de 1 a 8, vai dizer: Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Antes que se escureça o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro, no dia em que tremerem os guardas da casa as guardas da casa, e os teus braços se encurvarem, e homens outrora fortes, as tuas pernas cessarem os teus moedores, da boca, por já serem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e escurecerem os teus olhos na janela, e os teus lábios quais portas da rua se fecharem no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, e te diminuírem, como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem roendo pela praça, antes que se rompa o fio da prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era o Espírito a Deus que nos deu, vaidade de vaidade, diz o pregador. Tudo é vaidade. O pregador aqui, queridos, é nada mais nada menos do que aquele homem, terceiro rei de Israel, que a Bíblia diz: nunca, nem antes nem depois, houve um homem com tanta sabedoria como Salomão, filho de Davi, terceiro rei de Israel. E ele diz: vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Não está dizendo aqui que o jovem não procura fazer faculdade, não procura profissão, não procura se profissionalizar em alguma coisa, não está dizendo isso. Está dizendo que tudo aquilo que tu fizer sem pensar no Senhor, tudo é vaidade. Vaidade de vaidade. Quando a Bíblia diz: o pó volte à terra, o Espírito de Deus que o deu, está dizendo aqueles que veneram quem já morreu. Quem já morreu, queridos, pertence a Deus. Não tem nada a ver com a gente mais. Ele deixou de existir. Então nossa memória não tem que estar nas boas coisas que eles fizeram. Lembrar sim, mas não venerar aquele que já morreu. Quando morre, entregue a Deus. Olha o que a Bíblia diz no versículo 7 de Eclesiastes 12. E o pó volte à terra como era, porque fomos formados lá no jardim do Éden, Adão, boneco de barro. Porém Deus soprou o fôlego de vida e se tornou uma alma vivente. E o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Então pronto. Se o Espírito está na mão de Deus, então não pertence mais a gente. Tem mais que estar fazendo nada por ele, nem pedindo nada. Acabou. Está na mão de Deus, é com Deus. Então, vaidade de vaidade, diz o pregador. Tudo é vaidade. Você pensar em estar pedindo pelo seu parente, pelo meu parente, pela minha mãe que já morreu, é vaidade. Deus não vai ouvir, porque ele voltou ao pó, desmanchou aquela carne. E o Espírito está na mão de Deus, lá esperando o dia do juízo final. É assim que tem que ser entendido. Me perdoe se você não vai gostar, mas eu tenho que falar a verdade.
Cabe a você duvidar ou não querer aceitar, mas cabe a mim explicar a verdade. Vaidade de vaidade. Tudo é vaidade. Volto a repetir, não estou dizendo que o jovem não deve fazer uma faculdade, nível superior, não estou dizendo isso. Estou dizendo que tudo aquilo que você fizer pensando só em você, esquecendo de Deus, é vaidade de vaidade. Tudo é vaidade. Que Deus abençoe a todos.